eu sou Gabriela Patoterapeuta, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao meu canal. E o tema do vídeo de hoje é como exercitar a sua paciência. Por mais que você ache que você é uma pessoa que não tem mais jeito, que você nunca vai ser paciente na sua vida, esse vídeo tá aqui para te provar que você tá errado, que você tá errada. Que a paciência pode ser exercitada sim, e você pode encontrá-la sim, e fazer uso dessa virtude, que é a virtude dos mais sábios. Quem é paciente tem uma vida muito mais resiliente e, consequentemente, mais saudável emocionalmente. Então, vamos lá. Primeiro, se você é uma pessoa paciente, tem uma frase que eu adoro, que ela diz assim: eu sou uma pessoa, o meu segundo nome é paciência, o meu primeiro é 100. E eu utilizava muito isso, porque realmente eu tinha pouquíssima paciência. Mas eu já vou chegar aí na minha história para vocês. Antes, eu vou fazer uma introdução para que você entenda por que você é impaciente. Por que você é uma pessoa impaciente? Porque você é chata? Porque você é chato? Sim. Mas por que você é chata e por que você é chato? Porque você está adoecido e adoecida. Porque provavelmente você está enfrentando um processo ansioso, um processo de estresse, um processo depressivo. E aí não tem como você ser uma pessoa paciente se você está adoecido e adoecida. Não dá. É impossível. Então vamos lá. Eu vou puxar aqui pela ansiedade, porque geralmente quando as pessoas estão estressadas, elas estão ansiosas. E agora, atualmente, quando elas estão depressivas, elas também estão ansiosas. Então, eu vou trazer a ansiedade aí, já reconhecidamente o mal do século, porque o ciclo ansioso é ele que faz com que você adoeça profundamente e te torne uma pessoa depressiva e te torne uma pessoa estressada. Então, como é que funciona a ansiedade? Por que a ansiedade é tão perigosa? Justamente porque ela funciona por ciclos. E ciclos, eles não se fecham. Eles estão sempre ali. Eles não se fecham. Por isso que existem pessoas que estão há anos, tendo crises ansiosas, porque elas estão dentro desse ciclo. Mas isso tem cura. É possível sair desse ciclo ansioso, por mais que você não acredite. Mas vamos lá. O que é que acontece quando você é uma pessoa ansiosa? Primeira coisa, gatilhos. São gatilhos que fazem com que você entre no ciclo ansioso. Quais são esses gatilhos? Pensamentos de arrependimento e de dor no passado, pensamentos de medo e insegurança no futuro e fatores externos os quais você não controla. Quais são esses fatores externos? Aqueles acontecimentos que você não queria que acontecessem, mas eles acontecem. E geralmente, você não tem medo do futuro quando você é ansioso e ansiosa? Pois é, aquelas coisas que você teme, elas nunca acontecem. As pancadas a gente recebe na surpresa mesmo. Aquilo que você não imaginava é o que acontece, é um fator externo e é um gatilho para a sua ansiedade. Então a gente tem pensamentos no passado, pensamentos no futuro e fatores externos que você não controla. Quais são esses fatores externos? Eu vou dar um exemplo. Um trânsito que você precisa enfrentar ali, isso te causa um estresse. Quando você pensa em enfrentar esse trânsito para ir trabalhar todos os dias, você fica mal. Um relacionamento que não está funcionando, que está te trazendo mal-estar. Um filho que está passando por uma fase complicada. O diagnóstico de uma doença que você não estava querendo enfrentar nesse momento. Então, são fatores, são coisas externas que acontecem com você e que você não provocou aquilo, mas aquilo aconteceu, tá? E você precisa lidar com isso. Então, esse combo são os gatilhos ansiosos. Quando um gatilho desse é disparado, por um desses motivos, você começa a contar histórias na sua cabeça. Então, vamos lá. Não deveria ter dito aquilo naquele dia para aquela pessoa em 1977. A gente está em 2022 e você ainda está sofrendo porque você falou aquilo para aquela pessoa em 77, em 2007, em 2017. Lá no passado, você não tem como consertar, mas você fica remoendo. Ou então algo que alguém fez com você, que você não perdoou, que você está segurando, arrastando aquela corrente ali. E aí você começa a alimentar essa história, a reviver. E a mente, gente, ela não entende o que é memória e o que é real.
Quando você começa a pensar, ela sente que aquilo está acontecendo com ela de novo. Tá? Guarda essa informação. Medo do futuro. Meu Deus, se eu perder meu emprego? Você não está perigando perder o emprego, mas você é ansioso, ansiosa, e você fica pensando lá na frente. E se eu tiver uma doença degenerativa? E se eu for atropelada? E se eu for... Então você fica ali pensando aquele futuro catastrófico, apocalíptico, de mente ansiosa. Você começa a alimentar essas histórias também. E aí vem o fator externo, né? Aquele filho que está passando por uma fase complicada. Meu Deus, meu filho está assim, eu não mereço isso. Isso não poderia estar acontecendo comigo, não agora. Por favor, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não sei como lidar com meu filho. Eu não estou conseguindo. Meu Deus do céu, aí você vai alimentando aquela história, certo? À medida que você vai alimentando essas histórias, o seu cérebro vai recebendo aquele estímulo. Lembra que eu falei há pouco que o cérebro ele não entende o que é memória, o que está acontecendo real, para ele é tudo a mesma coisa? Então ele fica ali sofrendo, liberando o quê? Cortisol, adrenalina, hormônios estressores no seu corpo. E aí você começa a ter os sintomas ansiosos, físicos e emocionais. Físicos mais comuns, taquicardia, choro compulsivo, sudorese. E os emocionais, angústia, tristeza, medo, impaciência. A impaciência, a agressividade, irritabilidade, tá tudo ali no bolo dos sintomas emocionais ansiosos que atrapalham a sua vida da mesma forma dos físicos. Igual. Então olha só que ciclo aterrorizante que você vive quando você está dentro de um processo ansioso. Gatilhos que fazem com que você comece a contar histórias de terror. Essas histórias de terror fazem com que você comece a sentir no seu corpo quimicamente o pavor, o medo, a raiva, a dor, e aí você passa para os sintomas que acabam com a sua vida, que destroem a sua qualidade de vida. E a impaciência é um desses sintomas. Então, o que é que a gente faz? Porque lógico que eu não vou focar só no problema. Na verdade, esse vídeo aqui é para te trazer a solução. Então, vamos lá. Para tudo que tira a sua paz, para tudo que te torna essa pessoa impaciente que você precisa estar consciente. O que é que salva a gente? O que é terapia? A terapia é você estar consciente que você tem um padrão negativo e quebrar esse padrão negativo. Com a impaciência não vai ser diferente. Você precisa trazer para a luz e para a sua consciência o que é que causa a sua impaciência. Mas fazer uma lista mesmo, até escrever essa lista das coisas que te trazem impaciência, vai ser terapêutico, vai ser importante. Porque você concorda comigo que você só consegue consertar aquilo que você sabe que está quebrado? O grande problema do desequilíbrio emocional e mental é que muitas vezes você não sabe que está quebrado. Você acha que você é uma pessoa ótima. Você acha que está tudo bem, que é o mundo que está todo errado. Só que sua vida continua ali, encalacrada, nada funciona. Mas, gente, eu sou incrível. Como é que isso está acontecendo comigo? É Deus que está me punindo. Primeiro que Deus não pune. Deus não pune, né? Você precisa esquecer isso. Você não está sendo punida, você não está sendo injustiçado, não. Você só precisa entender que podem existir padrões comportamentais e emocionais que fazem com que você entre em problemas aí a sua vida inteira. Então, se as coisas não estão dando certo, quem tem que melhorar é você. Então, vamos acordar. Beleza? Simbora. Então, vamos trazer para a consciência, vamos fazer essa lista de tudo que te tira a paciência, tá? E, gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Trânsito, vizinho barulhento, filho desobediente, você faz essa lista. De verdade. Ah, mas a minha lista vai ter 200 coisas. Não tem problema, você vai listar esses 200 itens. Você vai sentar e vai fazer isso. Você vai se dedicar a você. Você vai se dedicar a seu melhoramento.
Poucas pessoas fazem isso. Elas precisam viver ali no automático, elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam trabalhar, elas precisam criar os filhos, elas precisam se dedicar ao relacionamento, ao casamento, elas precisam limpar a casa. Mas você precisa estabelecer um horário para você cuidar de você, porque senão você não melhora. Então vamos lá. Primeira coisa para exercitar a paciência. Faça uma lista de tudo que te tira do sério. Tudo. 200 coisas? 200 coisas. Coloca isso na lista. Em seguida, o que é que você vai fazer? Você tem duas opções. A primeira é resolver ou melhorar a situação. Então vamos pegar o trânsito, tá? Vamos pegar o trânsito. O que é que eu posso fazer então? Eu tenho como evitar esse trânsito, por exemplo, é mais fácil para mim trabalhar de bicicleta? Eu tenho como comprar uma moto? De que forma eu posso me livrar desse trânsito que tanto me aborrece? Tenho como comprar uma moto. Tenho como ir de bicicleta. Já resolve. Não tenho como comprar moto. Não tenho como andar de bicicleta. O que é que eu faço? Você melhora a situação. Como? Fazendo coisas ali naquele trânsito que te tragam prazer, que te tirem daquele inferno que é estar preso e presa no trânsito. Como o quê? Escutar podcasts. Colocar esse vídeo lá sem que isso te tire a atenção, para que você fique tendo informações, adquirindo conhecimento, escutando ali uma coisa que você acha legal, que você acha engraçada, que você ache bacana, que você sempre quis aprender. Quem sabe não colocar o Duolingo ali com umas aulinhas de língua, uma língua que você quis, que você quer aprender, e eu fazendo aqui a propaganda do Duolingo. Mas, enfim, minha audiência é pouca. Então, assim, gente, das duas, uma. Depois que você faz a lista, né? Pega item por item e ou resolve ou melhora a situação, tá? Tem uma pessoa que você não suporta, você precisa conviver com ela diariamente. Você vai chamar essa pessoa. E você vai conversar com ela. Você vai dizer, tô passando por um momento difícil. Passando por um momento de muita impaciência, assim, eu não tô bem. Então, se você pudesse, assim, só falar comigo é essencial, prestar atenção nos seus atos, eu te agradeceria profundamente. Porque em tais momentos, não tá legal essa forma como a gente tá se relacionando. Então, vamos pensar um pouco mais, né, um no outro, vamos tentar melhorar aí essa situação. Porque quando a pessoa é tóxica, o correto mesmo é se afastar. Mas muitas vezes a gente não consegue. Então, se a gente não resolve se afastando, a gente melhora a situação. Tá? E quando a gente não consegue nem melhorar, nem resolver, a gente aceita. A gente aceita. Aí é que tá. Aí é que tá. Como é que a gente vai aceitar? Se a gente não está acostumado com a aceitação. Na verdade, a gente está muito mais acostumado. O nosso padrão é de reclamação. Vamos combinar que é isso? Que a gente reclama de absolutamente tudo, né? Tudo, a gente reclama de tudo. De tudo. Quando tá bom, a gente reclama que poderia ser melhor. Quando tá ruim, a gente reclama que não tá bom. E assim a gente vai vivendo esse padrão adoecedor. E a gente não sabe, não, a minha ansiedade vem do nada. Olha o teu padrão de pensamento e comportamento. Olha a forma como você se relaciona com as coisas que você não gosta. Porque isso vai acontecer. Não tem como você viver só com pessoas incríveis, fáceis. A vida sempre vai ser fluida. Tudo vai ser incrível. Ai, meu Deus, que lindo e que fácil viver. Isso não existe. Só que quando você muda o seu padrão de cobrança e você passa a trabalhar a paciência, a aceitação, a resiliência, aí você aprende a viver. Aí você não sente mais crise ansiosa.
Aí você entende mais como é que é a vida, como é que ela funciona. Porque você não briga com ela. Você aceita o que você pode mudar. E o que você não pode, não é problema seu. Ah, isso é impossível, só a Buda chega nisso. De forma nenhuma. Só esse exercício que eu tô te passando aqui, para você listar as coisas que te tornam impaciente, tentar resolver e, se não for possível, melhorar a coisa e aceitar, só isso vai fazer com que você se sinta melhor. De uma hora para outra, não, é um processo. É um processo. Como é que foi o meu processo para ser uma pessoa mais paciente? Eu morava com o meu pai, né? Meu pai, idoso, um cara com uma personalidade fortíssima, só fazia o que queria. Então, ele era um adolescente pisciano, de ali 80 anos, uma figuraça, mas difícil de se conviver, muito difícil. Ele era muito treloso, meu pai. Então, eu brigava muito com ele, porque eu tinha medo dele se machucar, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, porque você vê ali um idosinho, né? A gente fica com medo. E ele tava nem aí pra nada. Ele chegou naquela fase na vida dele que ele queria fazer o que ele tava afim, na hora que ele tava afim, do jeito que ele tava afim. Então ele cagava, né, pras minhas recomendações. E eu brigava muito com ele. Meu pai faleceu. E o meu processo de luto foi extremamente doloroso. Muito doloroso. Ele era um excelente pai. E eu convivi com ele minha vida inteira. Então, perder isso dói. Dói perder uma pessoa que você ama e que, sobretudo, ama você. Dói profundamente. E me doeu profundamente. No meu processo de luto, o que é que foi mais doloroso? Todas as vezes que eu fui impaciente com ele, eu amarguei. Todas essas vezes. Não teve uma que eu não lembrei e que eu não me autoflagelei profundamente emocionalmente por não ter tido a paciência com ele que eu gostaria de ter tido. Por que que foi horrível? Porque eu não pude pedir perdão pro meu pai. Eu posso contar com perdão espiritual, de acordo com as coisas que eu acredito, que espiritualmente ele me perdoou. Eu acredito nisso. Mas eu só posso me confiar nisso, porque eu não tive possibilidade de pedir perdão para ele, e isso machuca muito. Então, o que é que eu posso fazer agora? Que eu já perdi meu pai, que eu não pude pedir perdão para ele. É ser paciente com as pessoas que estão aqui ainda comigo. E tem vezes que eu respiro fundo. Que eu dou uma reviradinha de olho. Mas eu vou lá e falo com a pessoa com outra energia. Porque eu não quero nunca mais sentir a dor desse arrependimento. Nunca mais. Porque é muito pesado. E nada melhor do que a dor para ensinar pra gente. Então aí já fica a segunda dica para você exercitar a sua paciência. Seja paciente com as pessoas enquanto elas estão aqui, porque quando elas se forem, você só vai sofrer quando você se arrepender. Então você precisa melhorar essa relação agora, que você tem a oportunidade de fazer. E aí a gente estende, é incrível. Porque aí eu fui estendendo isso para as pessoas próximas, para as pessoas não próximas, para a vida, para os acontecimentos que a gente não controla, para aquela pessoa que está mal-humorada, que não respondeu o teu bom dia, para as minhas gatinhas, para tudo. Eu estendi, eu ampliei. A dor me ensinou que ser paciente tem muito mais vantagem do que ser impaciente. E a terceira coisa é paciência com você, porque tudo começa com a gente. Então, para eu me recuperar, eu precisei ter paciência comigo. Ora, você estava ali vivendo pela primeira vez na sua vida a situação de virar cuidadora do seu pai, de inverter esse papel, né? Você estava ali tendo um cotidiano, você estava ali num transtorno de ansiedade generalizada, você estava ali enfrentando ali os seus problemas e você tinha que lidar com seu pai que a todo tempo se colocava em risco porque estava cagando. Ele queria ser feliz e ele foi até o último dia.
Então eu precisei ter paciência comigo, respeitar esse meu processo de dor e assim melhorar. Então tenha paciência com você. Não vai ser de uma hora para outra que você vai ser mais paciente. Não vai ser de uma hora para outra que você vai se recuperar de um processo ansioso e depressivo. Não vai ser de uma hora para outra que você vai se sentir melhor. Mas se você começar e se dedicar a isso, com todas as suas forças, porque é difícil, você vai cair. Você vai escorregar. Mas aí você sacode a poeira, lembra do que é melhor para você, que você está no processo de melhoramento. Aí você tem paciência, se perdoa e você segue. Faça isso e veja o quanto a sua vida vai melhorar. O que é que a gente pode fazer quando bate a raiva? Quando bate a vontade de mandar a pessoa se ferrar? Quando você tem vontade de explodir com a pessoa? Respira. Se afasta. Não se conecta com essa reatividade. Até porque ela tem tudo a ver com o seu ego. E o ego em desequilíbrio, ele te coloca numa posição muito agressiva ou numa posição muito submissa. As duas são péssimas. E você precisa estar muito atento e atenta a esses seus comportamentos. Porque os dois são nocivos. Nem tanto e nem tão pouco, né? Então, não se conecte com essas armadilhas do ego. Porque geralmente quando a gente está adoecido, tem um problema de ego ali, tá? Eu vou colocar até o link. Eu acredito que eu já fiz um vídeo sobre isso. Se eu fiz, eu coloco o link. Se eu não fiz, eu vou gravar. Mas eu acredito que eu fiz. Então, não se conecte com essas armadilhas do ego, tá? Porque são elas que fazem com que você seja uma pessoa adoecida e haja sempre como uma pessoa adoecida. O que é que eu acho fantástico e como terapeuta indico para as minhas pacientes e meus pacientes? O ritual havaiano, ou Ho'oponopono. Esse ritual lindo, que te tira da energia do rancor e da raiva e te coloca na energia do perdão. Como começa com a gente precisa começar a trabalhar com a gente, precisamos ter mais paciência com a gente para poder ter com o outro. A gente começa a fazer o Ho'oponopono com a gente. Eu sinto muito por ter perdido a paciência nesse momento. Mas eu me perdoo porque eu sou humana, eu sou falha. Eu me amo e me acolho nesse momento. E eu sou grata pela oportunidade de melhorar. E aí você fica repetindo isso. Eu sinto muito por ter perdido a paciência. Mas eu me perdoo porque eu sou humana. Eu me amo e me acolho nesse momento. E eu sou grata e grato pela oportunidade de melhorar. Você já sai do fluxo de tudo que é ruim. E você se conecta com duas coisas que são super poderosas. O autoacolhimento e o autoconhecimento. Isso é muito poderoso. Beleza. Quando você fizer essa rodada aqui, você pode fazer na hora que a pessoa fala uma coisa que você quer explodir. Você já faz o Ho'oponopono ali, mental. Quando você fizer para você, aí você passa a fazer para outra pessoa. Eu sinto muito por ter perdido a paciência com fulano. Mas eu vou perdoá-la, porque essa pessoa é tão falha quanto eu. Eu a amo e a acolho nesse momento. E eu sou grata pela oportunidade de melhorar. E aí você deve estar dizendo assim, amo? Se for uma filha da puta, se for um filho da puta, é um ser humano como você. E é necessário que a gente entenda que somos uma unidade. E eu não vou dizer para você colocar essa pessoa na sua casa, que você vai casar com essa pessoa, que você vai cuidar do bem-estar dessa pessoa e vai transformar essa pessoa numa pessoa boa. Não. É só ali no Ho'oponopono. Para você não enviar para ela o ódio, mas sim o amor. E não se conectar com esse rancor, com essa raiva e com essa agressividade e irritabilidade que geram a impaciência. Faça isso. Faça isso. Sem reclamar. Sem reclamar, só faz. Só pratica, só faz esse exercício. Primeiro para você e depois para outra pessoa. Primeiro para você e depois para outra pessoa.
Mesmo que você não perca, porque provavelmente se você entrar no Ho Oponopono, você vai cortar a energia da reatividade. E aí você não vai reagir para essa pessoa. Mas você sentiu. E é por isso que você tem que se perdoar e perdoar outra pessoa. Porque você sentiu. E o importante é que a gente preste atenção naquilo que a gente sente. Pra gente trazer pra racionalidade e não deixar que aquilo nos machuque mais. Então, basicamente, é isso. É possível. É totalmente possível. De verdade. E aí eu vou finalizar esse vídeo com uma frase de Santo Agostinho. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. E é a sabedoria que faz com que a gente melhore desses transtornos e distúrbios mentais. A sabedoria de aprender a viver. Porque viver não é fácil. Mas a gente tem capacidade e potencialidade infinita para isso. Nunca deixe de acreditar. Eu peço que você curta, compartilhe. Eu peço que você me siga no TikTok, no Instagram e no Kawaii, @GabrielaPatu, e no Spotify com o Oráculo Cast, tudo junto sem acento, Oráculo Cast. Eu vou deixar um link que você vai poder acessar aí todas as minhas redes. Eu desejo para você tudo de melhor e, claro, mais paciência. Tchau, tchau.